Amigo, amiga, está na hora do nosso papo com conselhos de notáveis do programa, nossos amigos que, como você, se preocupam com as questões do Brasil, do mundo, enfim, tudo aquilo que mexe com a gente, que modifica o nosso dia a dia. Nosso conselho de notáveis que vai falar não só hoje das questões políticas, questões sociais, mas também hoje vai se aventurar pelo lado cultural também, né? Vai saber de como anda esse mundo que toma conta do mundo, né? Um mundo indispensável para a nossa sanidade, que é o mundo da cultura. Lembrando sempre que você deve se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ou se não dizer que não gostou, botar a mãozinha para baixo, dar a sua opinião. Não deixe de participar, dizer se gosta, se não gosta, sugerir temas. Nosso programa existe para isso, para ser uma tribuna, para ser um painel, para ser um espaço das discussões dos temas mais polêmicos e importantes da hora. O timaço, né? Manuel Tedinho, economista, o consultor Paulo Fraga, o designer Marcelo Pereira, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires e os principais assuntos da hora e do dia. Paulo Fraga, o que mexeu com você essa semana, Paulo? Vou destacar 2 pontos. O primeiro foi esse orçamento votado pelo Congresso, que é uma peça de ficção científica. Eu não sei como é que eles vão tratar disso. É sério pra caramba esse tema, né? Vai para as raias da irresponsabilidade e reflete um pouco do que é o nosso Congresso Nacional, entendeu? E a outra questão são esses episódios de hoje, né, do Ernesto Araújo e ainda mais recentemente o pedido de renúncia exoneração do ministro da Defesa. E quando ficam falando que o problema são essas pessoas, e o problema não são eles, o problema é quem permite que eles estejam lá e que não muda e, na realidade, não quer mudar, né? Então, o problema, eles são mero bode expiatórios de um problema maior que a gente tem, que é o nosso capitão. Momentos são muito complexos e ruins para nós, eu acho. Lula Vieira, o que ocupou a sua cabeça nessa semana, Lula? Eu faço coro com o Paulo. Eu acompanhei aterrorizado com os acontecimentos do país, e nós no Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo que a gente sofre esses problemas políticos, vão nos afastando do caminho de se constituir uma nação, nós também estamos brigando contra a realidade e boa parte da nossa sociedade não acredita que nós estamos nessa pandemia, fazendo festas e acreditando em medinhos. Quer dizer, o país vai desgastando. Realmente, eu estou muito preocupado com nós todos. E quando eu digo nós todos, são os brasileiros. Foi uma semana terrível. A gente está descobrindo quem somos. O retrato não é nada bom. Manuel Tedinho, o que ocupou sua cabeça nessa semana? A coisa do orçamento, para mim, é gravíssimo, porque reflete a falta de seriedade fiscal desse governo, deixa muito claro um enfraquecimento do Paulo Guedes, que é muito pouco efetivo, né? Ele tem pouca força. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Ele pode estar segurando loucuras maiores, sabemos, sei lá, se isso é possível, mas, enfim, para o grande público, ele está sendo, e para a política econômica do Brasil, ele está sendo bem pouco eficaz, e isso preocupa. Já tem reportagens fora do Brasil dizendo que é fácil enxergar a dívida brasileira chegando a 125% do PIB em 2025. Gravíssimo. Isso vai aumentar, vai diminuir o apetite estrangeiro pela dívida interna e começa a ser exigido pelos investidores brasileiros uma taxa de juros maior, porque o risco é muito maior. Como é que vai resolver isso? Cada vez fica mais caro resolver esse problema, é preciso agir logo. O Congresso foi totalmente irresponsável, também coautor dessa mixórdia que foi a aprovação desse orçamento esse ano. Paulo Fraga tem toda a razão, eu acompanho
a dica dele. Me preocupa também a manutenção desse estado de calamidade pública, morrendo 3.000 pessoas por dia no Brasil. Isso é uma maluquice, me dá uma tristeza profunda. Elísio Pires, o que ocupou sua cabeça essa semana, Elísio? Na semana passada, a grande preocupação, eu concordo com o Tedim, né, e com o companheiro que falou antes até, é a história da vacinação, né, e da pandemia. Só para lembrar, o número de mortes no Brasil de Covid na semana passada é maior do que a soma das mortes nos Estados Unidos, no México, na Itália e na Rússia. A soma desses países é inferior a esse número de mortes do Brasil na semana passada. Então, isso é uma preocupação permanente. E outra coisa também que eu fiquei muito, não digo preocupado, mas acompanhei bem durante os últimos 6 dias, 7 dias, foi a interdição do canal de Suez. Que a gente pensa que o canal de Suez é uma coisa que a gente não tem nada a ver com ele. E, na realidade, só para lembrar, 14% do comércio mundial passa pelo canal de Suez, né? E é uma redução de custo muito grande do que dar a volta pela África. Então, e outra coisa é a importância que a China vai assumindo agora, e essa ligação do canal de Suez, que no início do canal de Suez era levando mercadoria pronta para a Ásia, né, e trazendo insumos, commodities, agora é exatamente o contrário. Ele leva mercadoria da China e do Japão e do Vietnã para o mundo civilizado, entre aspas, da Europa. Então, essa foi a minha preocupação. Marcelo Pereira, o que preocupou você, ocupou você nessa semana? Me conta. Mais recentemente, esse caso do Ernesto Araújo, né? Que estava sendo fritado já há algum tempo, e reflete um pouco esse momento atual do governo Bolsonaro, meio de perdido, né? Porque ele era um bastião do bolsonarismo ali, a política externa, né? Onde a ala mais ideológica tinha mais lugar e tal, e todas aquelas políticas de destruição, de caos, enfim, do governo apareciam, né? E também reflete também a subordinação ao centrão, né? O Bolsonaro está cada vez mais ligado, o destino dele está cada vez mais ligado ao centrão, né? E vamos ver quem é que vem aí agora, né? Quem vai ser o sujeito que vai assumir aí. Provavelmente alguém muito ligado ao Bolsonaro, mas talvez mais pragmático, né? Imagino, né? Porque agora a questão está ficando cada vez mais séria, né? Pois é, Paulo. Você acha que, Paulo Fraga, que isso enfraquece ou fortalece o Bolsonaro e seu governo? Esse movimento? Com certeza ele enfraquece, né? Eu não sei se é o fim do governo Bolsonaro ou o início do governo, entendeu? O mais triste nisso tudo é o seguinte, é de que ele está sendo forçado a fazer, então ele virou marionete do centrão, né? E por quê? Porque, no fundo, ele não faria isso, ele está feliz da vida com o Ernesto Araújo, porque faz exatamente o que ele sempre quis que ele fizesse, à luz do que era o Pazuello e do novo ministro que está aí da Saúde, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter um ambiente político complexo pela frente, entendeu? Por aí, Elísio, que a gente vai com mais alta complexidade, ou a gente vai fazer um governo onde o Congresso tem mais força? Não dá para equilibrar isso aí, não? O Executivo e o Legislativo tem que andar sempre meio torto? Na realidade, tem uma grande vantagem. Pior do que o Ernesto Araújo é muito pouco provável. Pior, é difícil. Há controvérsias, né? No fundo do poço sempre tem um alçapão, né? Depois do alçapão tem mais um buraco. Pode ficar pior do que está. Só tem controvérsia entre bolsonaristas. Na realidade, quem está olhando o governo brasileiro, principalmente quem olha do exterior, vai ser uma excelente notícia a saída do Ernesto Araújo. Sem dúvida nenhuma. Com certeza vai abrir caminhos que estavam fechados até hoje. Olha a proposição dele. E outra coisa é o seguinte, olha a intriga dele com a Cátia Abreu. Não precisa mais nada para revelar a personalidade dele. Vergonhoso, né? Ele siga em frente e esqueça da gente. Precisou uma mulher para apiar o cara dali, Manuel? Mas as mulheres são sempre as mais assertivas, né? Vão com força na discussão. Vi um movimento que a Cátia puxou a linha.
Olha, eu acho que havia um movimento já no Senado contra o cara. Isso me parece claro pelos jornais, eu não acompanho lá por dentro, né? Não, mas aquele depoimento dele no Senado não precisa mais nada, né? Aqui foi uma vergonha, é aquele Coisa moleque horrorosa, lá atrás, o tal do né? Martins. Aquele, ó. Já nem faz isso daí. Vou ajeitar a gravata aqui agora. Vergonha aquilo. Tá. Me espanta muito dentro desse grupo. Eu ia falar entourage, mas eu achei que era melhor não, viu, Barbosa? Entourage eu sei o que é, um prato francês. Não é entourage, é entourage. Eu fico muito assustado sempre que reforça e relembro a gente que esse grupo mais próximo dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, por consequência, tem essa proximidade tão marcante com a extrema-direita, né? Com essa coisa nazi-fascista. Isso, o mundo não tem mais lugar para isso, e aparentemente tem, né? Porque não é só no Brasil, mas aqui está no limite, né? Me preocupa muito essas coisas. Pois é, Lula, essa baliza baixa, essa régua medida com baixa medida que trazem os filhos do Bolsonaro, esse assistente lá no Senado, com aquele gesto horroroso, enfim. Essa falta de tudo, né? Que parece passar pela falta de educação, nem é restrita no que ela tem de extensão. Traz a qualidade geral da política agora ou a salvação na política brasileira? Isso é um retrato, é uma fotografia da política como um todo ou é um setor apenas dela? Eu acho que poucas vezes a gente teve tão deserto em termos de homens e ideias. Eu acho que nós estamos numa entre-safra dos possíveis grandes representantes daquilo que a gente podia chamar de política brasileira. Eles ganharam, o sinal está fechado para nós, como diria a música, e realmente, para onde a gente olha, a gente vê o pior do que a gente poderia chamar de política e o futuro cada vez mais negro, porque cada vez mais perigoso para nós todos, porque eu não posso imaginar quem é que surja para que lidere os de bom senso, os não malucos, os não agressivamente sectários de uma maneira de pensar que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou muito assustado e muito desesperançoso. É bem verdade que o programa que vem pode ter passado, quer dizer, eu posso ter raciocinado um pouco mais, mas, por enquanto, eu te garanto que eu estou numa fase de profundo horror, de profundo medo, de profunda paura da situação brasileira. Nós estamos mal e não temos quem nos ajude, quem segure as rédeas do país para nos conduzir, para nos ajudar a nos conduzir a um futuro melhor. Desde um tempo para cá, Marcelo Pereira, que o Centrão tem expressão política e força política, tanto é que, nesse momento, tem demonstrado isso. Eu olho para o Arthur Lira, presidente da Câmara, e vejo como o líder desse movimento que é respaldado pelo Centrão. Mas temo, e eu queria saber se confirma esse meu temor, de que o Centrão tenha muito mais doses de esperteza do que de inteligência e que a gente possa ser governado por eles na última metade do governo Bolsonaro. Estou maluco? Acho que o Centrão sempre teve, de certa forma, no poder desde quase o início da Nova República, né? Desde o FHC ele está aí, né? Mas ele era dosado, né? Isso, então, cada um lidou com o Centrão de uma forma, né? O FHC tinha a maioria, conseguiu, enfim. O Lula teve o mensalão, teve o petrolão, teve essa coisa toda que foi revelada, né? E o Bolsonaro não tem sequer partido, né? Então, uma loucura, né? Um governo dominado pelo irracional, pela loucura, pelo caos, que faz com que fique muito mais na mão de umas raposas centrônicas, aí, como a gente pode dizer, né? O Centrão se autodeclara como guardião da democracia no Brasil. No Brasil que não vende a mãe aluga, né? Aquela coisa, né? Não entrega também.
Eu queria lembrar um slogan que elegeu um deputado em São Paulo. Pior não fica. Mas sempre fica. Você sabe qual é o meu temor, Paulo? Que realmente o Centrão entrega, mas cobra muito caro. E tem cobrado cada vez mais caro a nação brasileira. Essa conta, a gente vai segurar essa conta do Centrão dessa vez, Paulo Fraga? Essa conta sempre foi cara demais, né? E agora está sem dinheiro para pagar essa conta, né? O Estado está falido, esse é o drama, entendeu? Os sinais são muito complexos, porque o presidente literalmente está sem o controle da situação, né? Politicamente, ele está muito enfraquecido, exposto de uma maneira que até então não estava, e tem sinais de desgastes importantes dentro do próprio governo, né? Então, eu, por acaso, não sei se o Manuel viu como é que os mercados se comportaram hoje, mas os sintomas sobre todos os aspectos, econômico, político, social, porque isso tudo está acontecendo. Nós estamos aqui falando de pautas e, na verdade, a mais importante já está no terceiro da fila, que é a pandemia, tá certo? O dólar subiu, chegou a 5,80 e a bolsa continua na negação, né? A bolsa subiu 0,5%. É inacreditável, né? Eu não fico triste, não, porque eu tenho umas aplicações em fundo de investimento, essas coisas assim, que respondem bem a bolsa, mas, cara, é uma maluquice. O dólar está subindo por razões políticas. A culpa é 100% do Bolsonaro. Toda vez que você exporta mais, o dólar costuma cair. Tá? Você pode olhar séries históricas, já tem sempre uma diferençazinha, mas o desenho geral sobe a exportação, dólar cai. Cai a exportação, dólar sobe. Tá? Tem uma relação entre os dois. Desde janeiro, mais ou menos, essa descolou. A exportação está subindo, está super bem, que os preços commodities estão bem. Então, o saldo esse ano será muito positivo, né? Então, a exportação está indo super bem, porque tem demanda por commodities, os preços de commodities também, e o dólar está subindo. Então, a conclusão que se tira disso é que o problema é totalmente político, é uma questão de governança. Fechamos essa rodada política e podemos embarcar na nossa questão cultural, ou esqueci de alguma coisa importante a comentar? Só queria dar uma visão otimista sobre esse momento que nós estamos vivendo. Diga. Uma visão otimista. Só para lembrar o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento que se chama, em dialética, se chama de interregno. Ou seja... Alô, hegeliano, hein? Hegelianamente. O velho já morreu e o novo ainda não nasceu. E quero lembrar um momento muito parecido com esse, um pouco pior do que esse, inclusive, que foi 1930. Em 1930 começou um novo Brasil a partir daí. Desde 1930 até 1980. Não sei se os companheiros concordam, mas que foi uma mudança radical e mudou a cara do Brasil para o mundo e para quem morava e vivia no Brasil, com certeza absoluta. A controvérsia. Eu não sei se vai ser um monstrinho pior do que nós já temos até agora, entendeu? O que me afastou de Hegel é que o caminho, a trajetória hegeliana é sempre para frente. E o mundo não caminha só para frente. Ele, às vezes, dá umas ponta-cabeça aí. Não, eu vou repetir uma frase do Hegel. Não adianta querer ouvir a história, porque a história não fala. Claro que a história fala. A história não fala muito. O nosso querido Elísio, via Hegel, está contrariando os princípios básicos da cultura, que a história não fala. Entendeu? Pois é. Mas eu estou muito feliz. Eu não me lembro a última vez que eu ouvi a palavra interregno. Eu voltei a ouvi-la depois de muito tempo. Eu não sei há quanto tempo eu não ouvia. Mas é boa. É perfeita para o caso. Marcelo, para inaugurar esse novo pedaço do nosso papo de toda semana, vamos dar um pulo, um mergulho na cultura e nas artes pelo mundo afora, a começar pelo assunto que tem tudo a ver com economia, tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com o nosso papo toda semana, que é o direito autoral, que é a reprodução indiscriminada de obras de arte, sejam elas
gráficas, sejam elas musicais, enfim, de ideias, o direito autoral como um todo. Como é que segura, nesse novo tempo, pagar as pessoas pelo direito que elas têm às suas obras? É possível? É impossível? É mais ou menos? Como é que você vê isso, Marcelo? Um processo de digitalização, né, dos artefatos culturais, né, em especial a coisa mais, o exemplo mais claro da música, né, que quando você, enfim, digitaliza um fonograma, né, ele vira reprodutível ao infinito, né? E é muito difícil você conseguir dar um valor monetário para aquela coisa que você pode conseguir reproduzir ao infinito e poder usufruir daquilo, né? Isso é uma coisa que revolucionou, que mudou completamente a indústria musical, né? Com MP3 e tal, caiu a receita das gravadoras, dos músicos, né? E de certa forma, uma solução não totalmente satisfatória que acabou acontecendo nessa última década foi o streaming, né? Quando você pode ouvir, você paga uma assinatura e você ouve aquela música, você paga uma taxa fixa e ouve quanto quiser, e um pouquinho daquilo vai para o músico. Mas o grosso fica com os serviços de streaming, né? Uma coisa que está acontecendo agora, tanto com a música, quanto com as artes visuais e o vídeo, é o advento do tal do NFT, que é o Non-Fungible Token, que é um certificado que é carimbado num arquivo digital, só naquele arquivo, dando autenticidade e originalidade para aquilo. Então, isso está criando um mercado de arte novo, inclusive sonoro também, onde você pode, inclusive, ser sócio daquele fonograma, ou você comprar uma obra de arte, que mesmo sendo reprodutível, você vai saber que só aquela que você comprou, que tem esse token, que é intransferível, que esse certificado digital, é a obra, entre aspas, original. Isso está gerando milhões e milhões e milhões de dólares ou moedas, criptomoedas por aí, criando certo uma bolha, né? Porque é uma coisa muito nova. Mas é um mercado e um mundo muito novo que está aparecendo aí, né? Inclusive para a indústria da música, né? Onde você pode ser sócio do músico, você pode fazer um disco, ou criar uma obra e depois ser sócio dele. Então, é um mundo novo que está aparecendo que me chamou muito a atenção e é uma coisa muito da hora, né? Que se fala isso de um ano para cá, ou menos. Paulo Fraga, isso aí fica mais me parecendo uma questão de simpatia, fidelidade e personalidade, você, caráter, enfim, um combo de virtudes e propriedades para você pagar por aquilo que você está te dando prazer. Né? Posso dar um exemplo grotesco? O carona do ônibus, por exemplo. Ele vai sair de um lugar para o outro do mesmo jeito que o cara que passou na roleta. Como na música, a música que eu ouvi com certificado ou sem certificado vai ser a música que vai me dar prazer do mesmo jeito. Eu posso até bancar essa história por uma questão de justiça que eu possa estar cometendo em relação à pessoa. Você acha que a gente pode precificar isso aí, controlar esse consumo de alguma forma? Eu não consigo enxergar. Posso falar rapidinho antes do Paulo? Rapidinho, Paulo. É porque não é uma questão exatamente do consumo. Por exemplo, existe a Mona Lisa. A gente nem sabe qual o valor daquele negócio. São bilhões, não sei quanto é que vale aquilo. Você pode ter uma cópia da Mona Lisa na sua casa, maravilhosa, tamanho original, super bem fotografado. Qual vai custar quanto? R$100? Não sei, é uma micro 0,000 fração do que vale aquilo, do que vale a Mona Lisa original. Porque só existe uma Mona Lisa, né? Está criando uma nova originalidade, que não é para todo mundo consumir, mas para aqueles que têm dinheiro vão poder comprar aquilo que é considerado original, como toda obra de arte, né? É o valor simbólico daquilo, não de usufruto. O usufruto continua, você vai poder ouvir a música X ou Y, ou ter acesso a uma obra e tal, mas não a original, que é isso que é a coisa nova, sendo aplicado, tentando, ao menos, ser aplicado ao mundo digital, entende? Está criando um novo comércio de novos ricos aí, de gente que tem muita grana que está apostando nisso. Para a música, eu não vejo muita alternativa. Que diferença faz para o meu prazer auditivo eu ouvir a música? Não, mas a ideia é que você vai comprar
Para você que é da minha geração, você está comprando aquela fita de 32 canais que é o master, né? A fita master da gravação. A master da gravação, que só existe uma, é isso? Então, é uma coisa de colecionador. Então, se o cara... A música também, o fonograma, a música, ela pode se valorizar mais, se você sendo sócio dela, se ela for usada numa novela, por exemplo, ou for usada numa trilha sonora de um filme. Aquilo ali vai valer uma grana, porque aquilo vai ser... Entendeu? Isso é interessante, porque você cria um mercado diferente, uma nova relação com a arte digital. Comprar um master de uma gravação do Beatles custa muito mais do que comprar um LP dos Beatles, mesmo em 1968, 70, o que seja. Tá? Então, a analogia que tem que ser feita é essa. Não é de ouvir a música, mas é de ter a fita master. Eu quero ter a fita master da Martinalha, da última gravação da Martinalha. Aí você vai vender ou a reprodução ou a fita master. Braga, no mundo de Anitta, como é que isso se realiza? Não sei dizer com certeza, mas pegando o interregno do nosso Elísio, entendeu? Nesse interregno, eu sei do interregno. Muitas coisas estão acontecendo, do ponto de vista da evolução, né? Então, você terá novas formas de arte que passarão por um conjunto novo de regras que vão se adaptar com o avanço da tecnologia, entendeu? Então, eu acho que isso tudo faz parte, eu acho que, como o Marcelo bem colocou, da dinâmica da cultura e da forma através da qual ela chega a cada um de nós. Esse interregno está avançando bem, entendeu? Está rápido. Lula Vieira, que está editando livros até hoje freneticamente, já está pensando no direito autoral daquilo que... Já está conseguindo cobrar direito autoral daquilo que vai para o mundo digital, Lula? Ou só se consegue mensurar bem com papel? Olha, a mensuração perfeita que nós já nos acostumamos é no papel. A área do uso através da rede ainda tem muitas falhas e tem muitos problemas a serem enfrentados. Mas uma coisa é verdade. No momento em que for facilitado que o melhor meio de você atingir, você ter ou possuir ou participar da obra de arte for todo o nosso sistema de comunicação, isso for simples, fácil, colocado num dispositivo que você seja proprietário, esse daí nós vamos, evidentemente, criar novas opções e dar dinheiro para todo mundo. Tem uma coisa importante do que o Lula falou, com esse NFT, né, com o token da não fungível, de bens não fungíveis, passa a ter importância uma primeira edição. E a primeira edição que pode ser 5 mil, pode ser 1.000, pode ser 500, pode ser o número que for. Mas a primeira edição vai estar lá com um númerozinho. Você vai ter o número de 1 a 5 mil, e isso é garantido numa tecnologia chamada blockchain, que garante que você tenha a primeira edição do lançamento. Eu acho que é um avanço. O mundo está aprendendo a usar isso. Hoje tem um exagero, como sempre as novidades têm, né? Quer dizer, venderam uma obra de arte digital na semana passada, retrasada, nos Estados Unidos, por mais de 60 milhões de dólares. Uma bolha, tremenda de uma bolha, né? É uma bolha. Eu tenho um filho de uma amiga que largou tudo e está comprando arte digital com token, né? Quer dizer, registrada lá. E já ganhou bastante dinheiro. Ele, uma negociaçãozinha dele, e ele não tem dinheiro, ele compra coisas baratas e tal, mas ele, numa operação, ele ganhou quase 20 mil reais. Ele comprou um negócio por metas pratas e vendeu por 20 mil. É incrível, né? É hora do Se Liga. E você, Elísio, se liga em quê? Continuo ligado na vacina. Não tem nenhuma coisa mais relevante do que a vacina. Principalmente depois que nós estamos assistindo acontecer aqui no Brasil. Né? Olha o que aconteceu com o volume de mortes nos últimos 7 dias. Uma coisa recorde mundial, não tem nada igual no mundo inteiro. Olha o número de mortes na China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e o número de mortes no Brasil. Estou ligado na vacina. Marcelo Pereira, se liga em quê?
Me ligo, complementando o nosso papo aí do direito autoral e tal, 2 links para quem estiver interessado. Um chama foundation.app, foundation.app, né? Que é um site de leilões de obras com NFT, enfim. Você pode ver lá várias obras de vários tipos, né? E o Phonogram, com PH, phonogram.me, que é um mercado de música também já com esse novo paradigma, que é muito interessante de dar lá uma olhada e ver como a coisa funciona. Paulo Fraga se liga em quê? Na gestão da pandemia, que, pelo amor de Deus, eles encontrem alternativas para inverter essa lógica perversa que a gente está enfrentando, e o calendário da vacina, né? Então, não podemos continuar convivendo com o que a gente tem hoje, não. Aliás, saiu um calendário fake hoje. Isso. Mas ele é fake, mas se não faltar vacina, vai ser pelo menos isso, tá? A questão é se vai ter vacina ou não, mas se não faltar vacina, vai ser mais ou menos parecido com esse fake aí. Manuel, aproveita que está com a mão na massa, se liga em quê? Eu me ligo, obviamente, na vacinação. Enfim, eu estou chegando próximo do meu dia, eu estou aqui cada dia mais nervoso, né? Aquela ansiedade de ir no posto de vacina e levar a injeção no braço e tal, vai ser espetacular. Mas eu estou ligado também nesse feriadão, que não deveria ter sido chamado feriadão, e ver que, apesar de ter uma certa resistência, de uma maneira geral, me parece que está funcionando. A grande decepção são as empresas de ônibus, para variar. Desculpa, Paulo Fraga. Desculpa não, né? Você não é empresa de ônibus, mas você conviveu com os caras, entende a cabeça desses sujeitos que diminuíram aparente. Eles dizem que não, mas pela quantidade de gente nos ônibus, eles devem ter diminuído, eu imagino que eles tenham diminuído a oferta. Para quem não sabe, Paulo Fraga foi consultor das empresas de ônibus e nota-se bem que eles não ouviram Paulo Fraga. Ainda bem. Nota-se que não ouviram. Se liga em quê, Lula? Me conta aí, rapaz. Eu estou com meus companheiros, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu na segunda dose da minha, primeira de minha mulher, só pensar naquilo. Por quê? Porque eu pretendo continuar vivo, pretendo continuar convivendo com as pessoas que eu amo. Eu acho que a providência é exatamente se manter isolado o máximo possível e se vacinar. É uma maneira de nos preservarmos para continuar participando dessa festa que é viver. Só lembrar, quando todos nós estivermos vacinados, vamos fazer um grande almoço na casa do Lula Vieira para comemorar a liberdade. Evidente. Está combinado. É claro que está combinado. Poderemos nos abraçar. Isso vai ser o melhor de tudo. Meus caros Lula Vieira... Diga, Marcelo. Não, eles abraçaram, que a minha filha fala saudade dos avós, assim, não, eu quero me encontrar com o vovô quando ele se vacinar e tal, mas a gente vai ter que abraçar, quero abraçar. É claro. Ô, Francisco, eu estava só dizendo, eu tive uma experiência realmente que eu não quero de novo. Minhas netas foram viajar, né? E eu tive que descer para me despedir delas, elas trancadinhas dentro do carro. É realmente uma dor terrível, esse afastamento das pessoas, principalmente de neta, de filho, etc. Pois bem, para que a gente não fique aqui com muita saudade, porque aí já me deu saudade dos meus netos, vamos fechar por hoje o nosso Se Liga, que teve o Lula Vieira, o Manuel Pedinho, o Paulo Fraga, Marcelo Pereira e o Elísio Pires, nosso Conselho de Notáveis, que voltam semana que vem, mas não deixe de se inscrever na nossa página, não deixe de dar o seu like, botar o dedão lá para cima, ou dar o dedão para baixo também, se não gostou do programa, criticar a gente, dar sugestão de tema. A gente está aqui para isso, para conversar com você e tentar achar e botar luz nesses caminhos aí que se apresentam para nós nesses tempos tão especiais e sem igual, tempos de pandemia no Brasil e no mundo. Obrigado, meus amigos. A gente volta semana que vem com mais um Se Liga. Abraços!